É? Em todo tempo Deus é bom. Glória a Jesus. Sabe que, deixa eu dizer para você, esse ano nós vamos crescer como nós nunca crescemos antes. Eu estou pastoreando, no final desse ano, vão se completar 9 anos que eu sou pastor da igreja Verbo da Vida de Pirituba, 9 anos. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês que eu acho interessante dizer, para vocês terem um panorama do que está acontecendo. Lá no outro prédio a gente reformou, a gente até fez a quadra da bateria, a gente fez algumas coisas lá, mas com a facilidade, o favor que nós estamos fazendo aqui, nesses meses, nunca aconteceu no meu tempo de pastoreio. Está acontecendo um favor, um tempo extraordinário de favor para essa igreja. É um fluir mesmo de favor. Deixa eu dizer, eu já falei isso, mas eu vou dizer novamente. Nós não somos melhores que ninguém, é claro, eu sei disso, não somos melhores, mas eu sei que muitas igrejas têm tido dificuldade, trabalhado com 40%, 50% da receita de entrada. Estão me ouvindo bem aí atrás? Tá? 40%, 50% da receita de entrada, não é? E nós temos tido o privilégio e a honra de que nossos dízimos e as nossas ofertas não caíram. Pelo contrário, a começar pelos dízimos e ofertas, mas nós vimos aqui e estamos vendo ainda um mover sobrenatural de Deus com pessoas semeando como nunca antes. Estão semeando, pessoas estão se desprendendo e querendo ver o final. Tem gente que está trabalhando dia e noite aqui, só que tem semeado financeiramente também grandemente. Outros não podem estar aqui fisicamente para ajudar, mas tem semeado dinheiro ou coisas. Então, tem acontecido isso de pessoas virem com força para semear. Só que eu preciso dizer e lembrar essas pessoas que Deus não se esquece da sua semeadura. E quando existe, como está acontecendo nesse tempo, nessa igreja, uma semeadura no nível que está, a colheita vai ser uma colheita extraordinária. Nós vamos ter uma colheita aqui, olha, gente, preste atenção. Claro, você tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, há bastante tempo. Mas eu sei que você percebeu nos últimos tempos que era um momento de semear mais do que nunca. E você tem feito isso. E o fato de você ter semeado, se desprendido e semeado mais do que nunca, sabe que a colheita, ela não é igual na proporção da semeadura. A colheita é sempre extraordinária. Então assim, espere pelo favor de Deus extraordinário para a sua vida, porque vai acontecer. Ok? Alguns semearam, como leu o Ricardo Silva no Salmo 126, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, certamente voltará trazendo a sua colheita. Então vai ser extraordinário a colheita dessas pessoas. Aleluia. Você se empolga com isso, sim ou não? Se você não tem semeado e está triste com o que eu estou falando, nunca é tarde para você começar. E você pode começar do ponto onde você está. Entendeu? Deixa eu dizer, aqui no Verbo da Vida nós não costumamos saber o dízimo das pessoas, nós não costumamos, no envelope, você sabe disso, você põe o seu envelope aí, a gente não fica sabendo quanto você dá. Mas nesse tempo de quarentena, onde as pessoas elas começaram a colocar na conta, automaticamente as pessoas que mexem na conta sabem as entradas. E eu vou dizer para você que tem sido extraordinário as pessoas que têm semeado, colocado seus dízimos e ofertas lá, e alguns até surpreendente, porque tem pessoas que não têm vindo na igreja, estão lá colocando. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no celular dizendo: olha, coloquei o meu dízimo lá. Alguém que não está vindo na igreja. Aí você fala assim: não, já foi membro daqui? Não, nunca foi membro. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo?
nunca foi membro. Então as pessoas estão colocando o dízimo, a oferta delas lá, todo mês, e sabe, meu irmão, minha irmã, é extraordinário, é um mover do Espírito isso. Eu não sei se você tem noção de quanto está saindo toda essa obra e essa construção da plataforma e de tudo isso que você está vendo. É muito dinheiro que se nós que estamos engajados nisso, e fizéssemos os cálculos antes de começar, a gente ia falar, para, não vamos não dá, não é, Vinícius? Não, é melhor não mexer nisso não, é muito dinheiro, e sabe, gente, a gente, entre aspas, por assim dizer, fechamos o olho e falamos, Deus, nós vamos com o Senhor, vai na frente e a gente só vai te acompanhar, e nós seguimos o vácuo. Sabe como é que é seguir o vácuo? Pensa no motoqueiro atrás de um ônibus, né? Só sem peso. Então Deus vai na frente e a gente vai sem peso atrás dele. E é isso que está acontecendo. Aleluia! As coisas estão acontecendo nessa igreja e vai ser extraordinário. As palavras que o pastor Ricardo liberou aqui, eu acredito com todo o meu coração que isso é uma palavra de Deus. E deixa eu te dizer, eu aprendi há muitos anos atrás já, que quando tenho esse retorno na oração de choro, inspirado pelo Espírito, ou riso, como aconteceu aqui hoje com muitas pessoas, inclusive com ele, quando acontece isso, sabe o que isso quer dizer? É Deus dizendo, está feito. Quando há o choro ou o riso, olha, deixa eu te dizer, uma coisa é você chorar de tristeza, outra coisa é sem você querer, e você não sabe por que você começa a chorar ou a rir. Saiba de uma coisa, algo rompeu na sua vida ou na vida de alguém que você tem orado. E eu comecei a ver essas pessoas aí, hoje na hora da adoração, rindo, chorando. O Ricardo estava aqui no chão e outras pessoas e tudo, e aquela explosão de alegria. Eu percebi no meu espírito, isso é uma resposta de Deus dizendo, pronto, está feito. Está feito. Eu não sei se você percebe, mas como eu tenho acompanhado essa quarentena e tudo que está acontecendo nessa igreja, nesses dias, e eu vejo realmente que não é normal, que não é comum. E deixa eu te dizer, vocês vão lembrar, mais ou menos no mês de setembro do ano passado, eu comecei a ensinar sobre confissão, e até dei um texto para vocês. Eu vou ler o texto que eu tinha falado. Eu sou próspero, eu sou abençoado, na minha casa há prosperidade e riqueza, eu estou enriquecendo muito, o dinheiro e os bens estão vindo para mim em quantidades crescentes por diferentes meios, de forma contínua. As pessoas estão me entregando bens e dinheiro sempre. Glorificado seja o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos. Quem lembra disso? Nós começamos no mês de setembro a ensinar umas mensagens e passar, e eu pedi para as pessoas, confessem diariamente esse texto. E sabe, nós viramos o ano e Deus colocou no nosso coração para fazer um jejum coletivo. Quem lembra disso também? Nós entramos em um jejum coletivo, não é? E no meu jejum particular, porque cada um fez a sua forma, eu realmente segui os 40 dias rígidos ali, né? 10 dias sem comer nada, aí depois eu fiquei tomando alguns caldos e sucos naturais, né? Nos últimos dias, eu segui os 40 dias de jejum. E na minha oração, eu falava algumas coisas. Entre elas, eu colocava para Deus o seguinte, eu falava para Ele, Pai, essa igreja não pode ficar como está. Entre as coisas que eu estava orando, outra coisa que eu estava orando, sabe o que era, gente? Era sobre crescimento da igreja. Outra coisa eram as minhas finanças pessoais. Eu estava pagando o meu carro sempre um mês atrasado. E eu não estou pagando mais meu carro atrasado. E as finanças da igreja, eu comecei a orar pelas finanças da igreja. E nós estamos dia a dia colocando as coisas em ordem nessa igreja. E as coisas estão acontecendo. Agora, deixa eu te dizer, como você ora por crescimento na igreja e pessoas começam a ir embora? Algumas pessoas, deixa eu dizer isso para você e é bom. Algumas pessoas que saíram, elas precisavam sair. Outras pessoas, elas simplesmente saíram. Ok? Isso é entre elas e Deus. Mas algumas precisavam sair. E eu vou abrir o meu coração para você. O ano passado, eu estava orando aqui, andando sozinho nesse prédio, e fazendo uma oração e falando com Deus sobre algumas pessoas.
E chegou o momento delas ir embora, e elas foram embora, e pronto, está tudo certo. Eu sei que muitas pessoas ficam tristes, abaladas, hoje nós estamos perdendo. Em nenhum momento eu fiquei triste e abalado quando algumas pessoas começaram a sair. Eu vou confessar para você, o Renato Banks, eu amo muito ele, e eu não queria que o Renato fosse embora, eu sou apaixonado por aquele rapaz. E eu desejo que um dia, se ele estiver me ouvindo, tudo bem, eu desejo que um dia ele volte, eu gosto dele mesmo, eu tenho um carinho por ele, eu não queria que ele saísse. Ele disse que foi direção de Deus para ele sair, então a gente tem que falar, Deus abençoe, cara. Mas eu falei com ele ontem, antes de ontem eu acho, eu falei com ele novamente, e eu vou sempre falar com ele, eu amo aquele rapaz, e ele foi embora, eu não queria que ele fosse. Mas tem algumas pessoas que precisavam ir. Entende? Então é bom a gente falar isso. Eu estou falando com a minha igreja, sei que está ao vivo, eles vão ouvir, não vão ficar tristes, chateados, porque eles estão lá na bênção, não é? Ou eles estão lá em outros lugares por aí, e Deus abençoe a vida de cada um, amém? Não estou magoado, porque eles foram embora, eu realmente acho que eles deveriam ir, tá bom? Então eu estou concordando com eles, que eles deveriam ir. Agora, também tem algumas questões que eu preciso dizer para você, por exemplo, o crescimento da igreja e o crescimento dessas pessoas em particulares fica travado se elas continuam aqui. Você sabia disso? É bom eu dizer, por exemplo, a Bíblia fala sobre a unidade. Vários textos na Bíblia, a Bíblia fala sobre unidade. Por exemplo, Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce na cabeça, escorre pela barba, a barba de Arão, e ali onde há união, o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Agora, Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Essa é uma pergunta, não é? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não pode. O que significa, irmão e irmã? Que as pessoas que elas realmente não queriam estar aqui, elas não queriam, elas não estavam concordando, elas não podiam ficar, entende? Elas não podiam ficar. Por quê? Porque elas paralisavam a vida delas e paralisavam a nossa também. Então é por isso que eu comecei a colocar diante de Deus essas coisas, e Deus realmente dá a resposta, porque Deus não obriga ninguém a caminhar com ninguém. Você sabia disso? Não, você não é obrigado a ficar aqui. Ok? Você não é obrigado a concordar comigo, você não é obrigado a seguir comigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você decidiu ficar aqui, é melhor você concordar. Porque senão você atrapalha, e eu não estou tentando falar com peso com você, tá bom? Porque senão você atrapalha a sua vida e a nossa vida. E nós não queremos esse tipo de coisa, né? De comprometimento. A minha vida está amarrada por causa da sua e a sua amarrada por causa da minha. Não pode, certo? Quem está aqui hoje? Está aqui porque quer, sim ou não? Levanta a mão para me saber. É bom que você esteja aqui porque você quer, e eu estou sendo o coração aberto para você, ok? Eu estou sendo o coração muito franco e muito aberto. É bom que você esteja no lugar onde você queira estar. Sabe, está aqui obrigado, vim para a igreja de cara amarrada, eu tenho que ir mais um culto de novo, eu tenho que ir lá naquela igreja. Não é saudável, não é bom, não é bênção. Sabe por quê? Daqui desse púlpito saem palavras que vai edificar e abençoar a sua vida. Agora, pensa comigo uma coisa: se está saindo desse púlpito palavras que abençoam a sua vida, e você não ouve as palavras que está saindo desse púlpito, como é que faz? Não faz, não é? Por quê? Você sabe que pessoas ficaram aqui amarradas por elas mesmas, por muito tempo sem ouvir as pregações daqui, e elas ficaram por muito tempo sem crescer. Só que algumas delas, elas contaminaram outras. Entende? Então assim, se você não está concordando, é melhor ir embora do que contaminar outros, porque a Bíblia diz que existe 6 coisas que Deus aborrece, mas a 7ª, gente, é perigoso demais. Aquele que causa contenda entre os irmãos. Então deixa eu te dizer isso, e também é importante. Então nós pregamos, pastor Ricardo, pastor Vinícius, pastor Edson, os outros ministros ali, as mulheres que pregam aqui. Nós temos uma mensagem de Deus. Nós somos comprometidos em orar e buscar de Deus o que vai falar. Eu tenho esse compromisso de orar
Pai, me diga o que eu tenho que ensinar, o que eu tenho que pregar. Eu oro em línguas, eu escuto a palavra, eu leio a palavra. Então eu busco a Deus, eu busco uma direção para saber o que Ele quer passar para você. Então quando eu venho para cá, eu não venho de qualquer jeito. Eu venho preparado para dar uma mensagem que vai abençoar a vida dos ouvintes, das pessoas, dos membros da igreja. Entende? Então são palavras poderosas. Mas agora, pensa comigo uma coisa. Você está aqui e tem gente, pessoas influenciando a sua vida sobre a igreja, sobre o pastor, sobre os membros da igreja. Aí você começa a me ouvir e fala, você começa a fechar o coração para mim. Então tudo que eu busquei de Deus para abençoar e liberar na sua vida, elas começam a não acontecer mais. Por quê? Porque eu estou olhando aqui a Ana Lígia vai morar lá em Londrina. A Ana Lígia e o Ronaldo, né, e os filhos, eles são uma bênção tremenda aqui nessa igreja. Eles são como a Danila e o André, que foram e um dia voltaram. Pode ser que eles voltem, pode ser que não, mas a gente vai ter uma ligação espiritual sempre. Ela vai embora, o Ronaldo vai embora, mas eles são e continuarão sendo uma bênção grande e tremenda para essa igreja. Vai chegar o dia de despedir deles, vai chegar o dia. Nós vamos despedir e fazer em honra a eles e honra a nós também por ter eles aqui até o presente momento. Foi grande bênção para nossas vidas, não é? Mas eles vão embora, é a cidade dela, Londrina. Ok, eu vou pregar lá muitas vezes em Londrina, ultimamente eu vou, e ainda vou continuar indo quando ela estiver por lá, e eu vou encontrá-los lá ainda, eles são bênçãos, então isso é natural de acontecer. Sempre foram pessoas que honraram a gente, que ouviram a gente, e vão continuar ouvindo, né, Ana? Continua ouvindo, continua sendo abençoadas, é assim que tem que ser, esse é o fluxo normal das coisas. Mas agora, pensa vocês o seguinte, eu não comecei a pregar não, tá vendo? Tá bom? Eu estou conversando com a igreja, com a minha igreja, ok? Pode ser? Porque algumas coisas precisam ser comunicadas. Então assim, gente, se tem pessoas ligando para vocês, e eu estou falando isso porque tem, ok? Fizeram muito isso com muitas pessoas e eu soube. Se tem pessoas ligando para você para falar mal da sua igreja, saiba de uma coisa, esse negócio não é de Deus, gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. O ano passado eu soube que uma pessoa da nossa igreja, não vou falar o nome, ela chegou e disse para uma outra pessoa que estava chegando, disse para essa outra pessoa que estava chegando o seguinte: olha, cuidado com essa igreja aqui, porque essa igreja aqui é cheia de fofoca. Disse para outra pessoa, cuidado com essa igreja, que é uma igreja cheia de fofoca. Eu sei quem é a pessoa que falou e quem é a pessoa que ouviu. Agora, pensa comigo uma coisa, se eu chego para você e falo, cuidado com o Fábio ali, porque o Fábio é fofoqueiro. Quem seria fofoqueiro, o Fábio ou eu? Não, vamos lá, gente, vamos lá. Então a gente tem que ser inteligente. Nós temos que ser inteligentes, ok? Nós somos. Mas o que eu estou dizendo é assim, vamos pensar um pouco. Se eu falo para você, cuidado com o Fábio. Por quê, pastor? Fofoqueiro. Na hora você tem que falar, ei, pastor, já descobri quem é o fofoqueiro. Concorda comigo ou não? Sim. Então, gente, aí graças a Deus que a pessoa não está mais entre nós, não é? E se estiver me assistindo, sabe que eu acabei descobrindo isso também. Porque no final de tudo, o pastor da igreja acaba sabendo de tudo o que acontece com os membros da igreja. Por quê? Porque Deus tem um compromisso. Ele me colocou como autoridade espiritual da igreja. Numa hora ou outra eu vou descobrir. O que as pessoas saem falando nos cantos, pastor Edson. Mas eu vou falar para você, as pessoas sim. Como que é aquela frase lá do caráter e reputação, Vinícius? Você cuida e preserva do seu caráter e a sua reputação Deus cuida. Ok, eu cuido, é isso, né? Eu cuido e preservo o meu caráter. Agora a minha reputação, Deus cuida. Porque assim, a reputação não é algo que eu tenho controle. As pessoas falam mal de mim, Edson, e falam mal. E não tem como eu me defender, nem dá para sair me defendendo. Gente, não acredita não, porque... Afinal... Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho 42 anos, pastoreio a maioria dos meus irmãos de sangue. E só não pastoreio aqueles que não vão para a igreja evangélica, porque se fosse, estariam aqui também. Nós somos em 10, todos me amam, me respeitam e me consideram. Eu estou falando de pessoas, o meu irmão Emerson está aqui, mais velho,
Ok? As minhas irmãs, todas mais velhas, são daqui. A Bilela está lá atrás, a gente chama ela de Bilela ou Bila, mas o nome dela é Rosimeire, ela está lá atrás. Os meus irmãos, o que eu estou dizendo sobre a minha família? Se os seus irmãos, eles são capazes de te ouvir, te respeitar, significa que eles conhecem a sua vida e te consideram. E a família precisa ser a primeira a te respeitar e te considerar. Então assim, ó, gente que não sabe a nossa história quer falar mal da gente. A minha família está aqui me ouvindo, gente. Por quê? Porque minha família me conhece, sabe quem eu sou, sabe do meu caráter. Eles vão falar do meu caráter, mas deixa eu dizer isso para você, eu não vou conseguir cuidar sobre a minha reputação. Não vou conseguir. Eles vão falar mal de mim sempre. E aliás, eles têm que falar, porque eu tenho escutado isso. Se eles não falar de mim, então eu estou fazendo um trabalho ruim. E o diabo está feliz. Vocês ouviram isso? Jesus falou assim, ó, o mundo vai odiar vocês. Mas é um problema se o mundo não odiar vocês. Se o mundo não odiar vocês, é porque vocês fazem parte do mundo. Amém? Isso serve para mim e serve para você. Ok? Mas agora eu tenho um compromisso com a minha própria vida. E depois que eu tive a esposa e os filhos, agora um compromisso pela vida deles, de viver de tal forma que eu não traga vergonha para eles. De viver de tal forma que os meus filhos nunca vão deixar de servir a Deus, porque o pai deles trouxe vergonha para o Evangelho. Então eu já tinha um compromisso antes. Agora, eu quero que os meus filhos olhem para mim e vejam, o meu pai sempre foi um homem honesto, correto, digno, e sabe, isso nunca vai afastá-los de Jesus Cristo. Eu quero que eles sigam o meu exemplo do começo ao fim. E eu posso dizer isso honestamente, eu quero que os meus filhos me sigam. Eu não tenho medo disso. Eu quero que eles sigam à risca. Sigam à risca, porque eu sei o que eu estou fazendo por aqui. Ah, pastor, mas falaram que o que eles falaram não interessa. O que interessa é o que eu estou vivendo diante de Deus. Porque eles falam o que eles quiserem, não é? Eles falam o que eles quiserem. É bom a gente dizer essas coisas, porque assim, ó, aí você fala assim, pastor, você está fazendo um culto para falar isso. Paulo, ele escreveu cartas dizendo, sabe aquele fulano e ciclano? Então eu entreguei ele para Satanás, junto com vocês. Então eu ainda estou, como diria o meu irmão, no pé de meia. Eu ainda estou, não entreguei ninguém para Satanás não, ok? Porque eu sei que algumas pessoas vão pensar que, não, a igreja não pode falar isso, mas Paulo falou e está na Bíblia. A carta aos Coríntios é pesada, gente. Porque assim, ó, a gente vê aí pessoas ligando para um e para outro e falando mal da nossa igreja. Se você está aceitando, você está unindo o seu espírito ao deles. Está unindo o seu espírito ao deles. E aquilo pega, gente. Esse negócio porco, sujo, pega. Amém? Então, já corta o barato logo. Olha, faz favor. Não fala da minha igreja não, tá? Não fala dos meus pastores não, tá? Não fala dos nossos músicos da igreja não, tá? Não fala da nossa banda não, tá? Não fala dos nossos diáconos não, tá bom? Não fala dos nossos irmãos da igreja não, tá? Não fala da nossa mídia não, tá? Não fala do nosso som não, tá? Não fala não, porque nós somos um povo unido naquele lugar, tá? Então eu quero que você feche a sua boca antes de falar mal de um de nós, porque nós somos um grupo unido. Não fala mal não desse povo aqui, porque esse povo aqui é um povo de Deus, é um povo unido, é um povo que está junto. É bom eu falar com esse grupo aqui, ó, porque esse grupo aqui é o grupo de trabalho para a multidão que está vindo por aí. Deus só está preparando o cenário. Só está preparando o cenário. E vai ser extraordinário o que vai acontecer. Eu tenho dito nas minhas pregações, você tem me ouvido falar, não é normal o que está acontecendo aqui não. Não é normal não. E
Gente, eu estava falando que das minhas orações, 2 delas falta acontecer. Uma delas é a expansão mesmo de gente nessa igreja. E a outra é o fluir dos dons espirituais de maneira extraordinária. Eu tenho orado pelos dons espirituais há muitos anos, aliás. E eu tenho certeza que esse ano vai romper essas 2 coisas. Vai romper essas 2 coisas, sabe? A gente não tem tido dificuldade, gente, para que as pessoas venham para os cultos. Antes a gente tinha. Mas quando falta unidade no corpo, ou na igreja local, falta tudo. Mas quando existe a unidade, quando a gente está junto mesmo, ninguém segura esse povo. Ninguém vai, porque nós estamos comprometidos, unidos, juntos, sabe? E ninguém vai segurar a gente. Tem muita gente da nossa igreja que está assistindo a gente ali. Eu gostaria que eles estivessem aqui, ainda não podem. Mas logo, logo a gente vai estar tudo junto aqui, desfrutando de comunhão, de abraço, de palavras. Mas eu quero deixar isso para vocês, gente. Não fica ouvindo essas coisas. Tudo que eu estou falando para vocês também é alimento, ok? Amém. Tudo que eu estou falando também é alimento. É proteção para você. Não fica dando ouvido às fofocas que os outros falam, porque depois você me ouve agora com reserva, sabe? Você gostava pra caramba, gostava muito das pregações, agora você não consegue mais ouvir. Por quê? Porque alguém falou alguma coisa para você. E você é o culpado, porque você deu ouvido. E agora você não consegue mais ouvir pastor Ricardo. Você não consegue mais ouvir pastor Vinícius. Não consegue mais ouvir os pregadores, porque ficou lá ouvindo outra pessoa que não deveria. Então, é importante, quando se diz guarda o coração, guarda os ouvidos, guarda mesmo. Guarda. Porque, gente, estragar a reputação dos outros está cheio aí. Eu quero ver quem vai levantar. Sabe, a gente tem que fazer, sabe o quê? Eu costumo fazer isso. Sabe a fofoca inversa, como que é? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te mostrar como é uma fofoca inversa. E eu vou te dar um exemplo de coisas que eu já falei. Ô Vini, o Felipe fala bem pra caramba de você, cara. Ele gostou de você. Ele realmente gostou de você. Ele estava falando ali para mim. E aí, sabe, porque assim, a gente pode pegar pontos onde a pessoa falou mal, não pode? Mas a gente pode pegar pontos onde a pessoa elogiou. Sabe aqueles elogios que vem para você e aquela outra pessoa não fica sabendo? A gente pode fazer saber. Eu sempre dou um jeito de fazer que as pessoas saibam a admiração que um tem para o outro. E isso faz crescer mais ainda. Faz crescer mais ainda. A outra pessoa acaba nem sabendo. Por exemplo, o Tom, ele gosta muito do Vinícius Carreira. Gosta muito. E isso é real. É real. Depois que eu coloquei o Vinícius Carreira de vice-presidente, ele ficou muito feliz, não foi? E eu contei para ele. Eu fui lá e contei para ele. Você não sabia, mas eu fui lá. Isso. Entreguei você. E não foi uma vez só não que ele falou. Viu? Várias vezes. Sim ou não? Várias vezes. Então, esse tipo de fofoca a gente tem que espalhar. Quando é mal, aí você joga uma boa. Não, mas olha, por exemplo, falar assim, o Vinícius Carreira, o Alessandro conta que quando ele chegou aqui, ele não foi muito com a cara do Vinícius. Não, isso aqui a gente conversa entre nós, não é? Mas depois ele conheceu o Vinícius Carreira, o coração desse homem aqui. Eu não sei como que você vê o pastor Vinícius. Ele tem o jeito dele, né? E algumas pessoas pensam que ele é chato ou metido. Eu queria dizer para você que aquele ali, ó, é uma seda, rapaz. Ele é um ursinho. Porque ele é muito na dele. O Vinícius é muito. Eu me lembro também que o Luiz Fernando, o pastor Luiz Fernando, sabe quem é o pastor Luiz Fernando, né? Aquele grandão e tal. Ele estava falando que o Fábio parece fechado, aquele homem lá. Eu disse, você precisa conhecer ele.
Ele gosta de brincar, viu? Fica esperto com ele, ó. De olho que ele faz uma zoeira. E daqui a pouco, depois dessa conversa, os dois já estavam ali dando risada junto, conversando. Porque a gente percebe e fala, eu posso fazer essa união. Eu posso lançar algo aqui, que em vez de trazer uma divisão, uma discórdia, vai fazer aquela pessoa começar a admirar a outra. Amém. Nós temos essa capacidade. Gente, nós nascemos de novo. Gente, nós nascemos de novo. E quando nós não fazemos isso, nós estamos deixando a nossa alma, a nossa carne nos dominar. A carne quer fazer errado, falar mal. Mas assim, a gente tem duas opções: falar mal ou falar bem. A gente pode falar bem. Quem conhece lá o Beto lá atrás lá? Você precisa tomar um café com aquele homem. Ninguém quase ouve a voz dele aqui na igreja. Mas senta com ele para conversar, para tomar um café. Você vai descobrir a maravilha que é aquele homem. A esposa também. Sim. Então a gente sabe, isso aqui é família. Amém. Isso aqui é família. Eu ia pregar sobre o Salmo 91. Pode ser que eu pregue, pode ser que não. Mas eu acho que Deus queria que a gente batesse um papo. Então a gente pode bater um papo, não pode? A gente não pode ser engessado, né, gente? Sempre daquela forma, daquele jeito. E aí a gente não descobre, ninguém descobre ninguém. Ninguém conhece ninguém. Quem conhece o William, que a gente chama de argentino carinhosamente? Ele gosta de um churrasco, assim como nós, né, Vinícius? Ali, ó. Aquele homem é uma bênção, é um grande amor. Ele é um grande amor. É isso mesmo. É um doador. Quantas cantinas ele falou, deixa comigo aqui que eu vou fazer essas doações aí. É bom a gente saber quem é quem. E a gente, em vez de propagar negativismo das pessoas, sabe? Você não sabe o que ele falou de você. Por que a gente não fala o que ele falou de bom do outro? Não é? Voltei a falar ali do Fábio. O Fábio, ele anda pelos corredores quieto, parece que ele é um cara bravo. Aí você conhece ele, você descobre um homem de Deus ali. Um homem de Deus. Brincalhão. Zoeiro. Nosso velhinho. Está ali. E o Jean? Quem conhece o Jean? O Jean lá atrás, lá. Ele é irmão do Júnior. Cadê o Júnior? Lá atrás. O Renato bem que você sabe que ele sempre faz trocadilhos com versículos bíblicos. E ele diz que o Jean foi feito pouco menor do que o Júnior. Está no Salmo 8. O Júnior foi feito e ele foi feito pouco menor. É um trocadilho, né? Mas é uma bênção aquele homem ali. Né? Se eu fosse falar de tantas pessoas aqui, tantas pessoas amorosas, cada um tem uma coisa especial, gente. Cada um tem uma coisa boa, sabe? É isso que eu estou dizendo para você. Não vamos aceitar os outros, ficar falando mal uns dos outros, não. Nós somos uma família. Eu não fico falando mal dos meus irmãos de sangue. E nem gosto que os outros falem mal dos meus irmãos de sangue. Eu não gosto que falem. Eu sei que eles têm defeito, assim como eu também tenho. Mas sabe, me dói. Eu não sei se você é assim, mas me dói. Então tem que doer em nós quando fala de um de nós, gente. Não vai ficar barato não. Sabe, a gente tem que criar essa cultura no nosso meio. De não aceitar os outros, ficar falando mal de um, do outro, do outro, do outro, do outro. Não é, Alê? Tem que ter essa cultura no nosso meio. Aí as pessoas vão olhar para nós e elas vão realmente descobrir que nós somos discípulos de Jesus. Porque eles vão conhecer que somos discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns pelos outros. O amor. É assim que eles vão saber. E o Eric? Quanto acha o Eric bravo? Até você conhecer o Eric. Até você conhecer o guitarrista da igreja, que aliás é um extraordinário guitarrista, não é? Sim ou não? E quer saber as qualidades dele? Cara,
Ninguém cuida dos instrumentos como ele. É todo ali. E outra, marcou 6 horas com ele, ele está ali 5 para 6 na porta. Eu percebo, eu reparo. Entende? São qualidades que a gente observa nas pessoas. E se a gente realmente começar a observar, quem é o cara que melhor se veste nessa igreja? Sobe ali naquele púlpito. Igão, Thiago Mota, é. O Igor tem um terno que ele... Meu Deus do céu. O dia que é dia de eu pregar e ele está lá no púlpito, eu fico pensando, poxa vida. Como que faz agora? Aleluia. Eu acho que a minha sobrinha lá atrás está dando graças a Deus que eu não estou passando vários versículos. Ela falou, tio, hoje você não fica falando vários versículos para me colocar lá, né? Né, Ingrid? Lembrei de você aí. Aliás, minha outra sobrinha está aqui também, ó. A Karen, filha do Emerson, está aqui, ó. Levanta aí, Karen, para a gente ver você. Ela é filha do Emerson. Família. Nós somos uma família, não é? Aleluia. Eu olho para cada um de vocês, sabe? Cada um tem uma história. Cada um tem... Sabe, todos nós temos defeitos, né, gente? Mas nós não precisamos exaltar os defeitos. Porque nós estamos melhorando. Sim ou não? Sim. Nós estamos melhorando a cada dia. E nós vamos melhorar a cada dia. Nós vamos ou não? Nós estamos crescendo. Alguns estão crescendo. Aleluia. Aleluia. Nós estamos entrando num lugar nessa igreja extraordinário. E nós temos que estar preparados para esse lugar, para esse momento. As coisas estão melhorando para nós. Existe um favor extraordinário nessa igreja. Olha, quando a gente veio para esse prédio aqui, aí nós colocamos a igreja daquele lado ali, e o som estava horrível, não estava? Estava horrível, e estava ruim mesmo. E a gente virou para cá e melhorou muito, sim ou não? Melhorou muito. Os rapazes aí do som, eles estavam quebrando a cabeça. Eles, certa vez, me chamaram para uma reunião. E eles queriam me convencer, né, de colocar a igreja do lado de cá. E eu já vim pronto para dizer não para eles. E eles tentaram daqui, tentaram dali, eu disse não, porque ali é melhor e tal. Mas no final de tudo, a igreja está no lado de onde? Eu sou muito flexível e eu ouço as pessoas. É só falar com jeito. E eles estavam falando com jeito, mas eu também estava falando com jeito de ficar. O que eu quero dizer assim, eu não sou o tipo de pastor que tem que ser do meu jeito. Sabe, tem que ser assim, eu sou o pastor e pronto. Não, eu não sou assim. Eu acho que a gente pode discutir o assunto, sabe? Eu acho que a gente pode ver. Eu lembro que eu mandei mensagem para o Fábio dizendo assim, Fábio, lembra aquela vez lá que vocês tentaram me convencer e tal? Enfim, né? Você estava certo e a gente vai colocar a igreja daquele lado lá. E a igreja está muito melhor, sim. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso porque a aparelhagem que a gente comprou nem está aí ainda. Isso porque tudo que eles estão trabalhando, não dá a impressão que eles não fizeram nada esse tempo todo, né? Até a gente tem essa impressão, né? Mas é tanto detalhe aqui que o Fábio e o Alessandro vai trabalhar segunda, terça e quarta, só para que os plugs e tomadas estejam todos lá embaixo do palco aqui, e eles vão ter que fazer detalhe por detalhe isso. Pensa numa coisa, quando você chegar aqui, na semana que vem, no domingo que vem, e tiver tudo aqui plugado, saiba que esses caras passaram
várias horas colocando esses negócios. Ali vai ter uma mesa digital. Pensa numa mesa digital onde eles vão mexer num tablet. Aleluia. Tablet. Eles vão estar aqui, não sei na onde, aí por aí. Porque essas mesas não vão estar ali. Né? Essas coisas vai sair tudo dali, gente. Então pensa como vai ficar chique e um som top aqui nessa igreja. Então eu estou falando para você, e a bateria vai estar microfonada. Na verdade, eu vou contar a verdade para vocês. A gente fez aquele aquário ali para a gente trancar o Lilo lá dentro. Porque a gente não suporta mais o Lilo. Não é brincadeira. Na verdade, a gente vai falar assim: agora arrepia aí, rapaz, arrepia aí. Que a gente não vai estar escutando mais daquele jeito, né? Nós temos mais de 3 bateristas, mas pelo menos o Alessandro, o André que está lá atrás e o Lilo são os bateristas oficiais. E temos outros ainda que ajudam a gente, né? É o Lely, porque o Lely faz tudo, né? Você sabe que o Lely ele faz tudo e mais um pouco. Tudo que tem na igreja ele já fez, até pregar. E eu estou falando isso carinhosamente, que ele é um cara muito bacana, top. A gente tem também, o Felipe sabe tocar bateria também. Juninho sabe tocar bateria também. Quem mais toca bateria aqui? Para mim não esquecer. O Guto. Não quero nem dar risada. Então, a nossa igreja está crescendo. Nós estamos crescendo. E nós estamos crescendo em primeiro lugar, na estruturação. Estamos estruturando. E nós vamos estruturar ainda tudo. Tem departamentos que precisam ser estruturados e vai. Né? Nós vamos ter uma reunião de liderança na próxima sexta-feira. Isso. Nós vamos estruturar mais coisa. E é bom que tudo esteja estruturado para as pessoas que estão chegando aí. Amém? E é assim que vai ser. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 91, versículo 1. Vocês pensaram que eu não preparei nada, então estava enrolando, né? Sempre sonhei em pregar com esse microfone aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Salmo 91, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Outra tradução diz do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deixa eu parar aqui, eu vou ler o texto inteiro e vou trabalhar um pouco ele com vocês, vou resumir um pouco. Mas eu queria conversar com vocês sobre esses versículos, e ele é muito importante para o tempo em que estamos vivendo e ainda vamos viver nessa terra. Aqui diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe que visitar esse lugar, habitar, tem diferença? Sim ou não? Visitar, habitar. Você visita a minha casa, mas eu moro lá, eu habito naquela casa. Tem diferença, sim ou não? Então veja, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Altíssimo, onipotente. Altíssimo,
onipotente. Querido, querida, nós precisamos andar com Deus de tal forma que nós não fazemos visita para Ele, nós habitamos com Ele o tempo todo. E como nós fazemos isso? Sabe que nós temos jeitos diferentes, nós temos maneiras diferentes de orar, de ler, de estudar a Bíblia, maneiras diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Eu tenho o meu jeito de me alimentar, eu tenho o meu jeito de orar, eu tenho o meu jeito de buscar a Deus, e você tem o seu, ok? Mas nós precisamos do nosso jeito fazer disso algo contínuo na nossa vida, especialmente em épocas como esta, onde vem pragas, onde vem situações para nos derrubar. Versículo 2 diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Próximo. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Pois Ele, quer dizer que Ele falou algo antes, e por isso Ele está dizendo isso. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deixa eu dizer isso para vocês. Laço do passarinheiro. Ele te livrará do laço. Quer dizer, pensa numa coisa, um laço que foi feito e conseguiu te pegar. Jesus falou que no mundo passais por aflições ou provações, mas tenham bom ânimo. E ali nesse versículo está dizendo assim, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Esse laço pode até ter pego você, mas saiba de uma coisa, Ele vai livrar você e nada vai segurar você. Nada vai segurar. Agora, nessa época aí de pandemia, por exemplo, a Viviane pegou, ou supostamente pegou, não só ela, outras pessoas aqui, eu ouvi também, que supostamente pegaram o coronavírus. Nós não estamos livres de sofrer algumas coisas aqui na terra, mas quando essas coisas vêm contra nós, nós podemos mandá-las embora da mesma forma, ok? Nós estamos no mundo, estamos aqui como todos. Eu estava pensando sobre isso, e sabe, enfermidades e doenças não podem ficar no nosso corpo. Elas vêm contra nós, mas elas não podem ficar. Eu vou contar duas situações que eu passei. Eu comecei a entrar naquele jejum longo. Jejum longo, você sabe que você não come, você não vai no banheiro, né? Não come, não vai no banheiro. Ok? Então, quando eu comecei a tomar líquidos, aí eu comecei a ir ao banheiro. E ir ao banheiro, depois de tanto tempo, foi um grande problema para mim. Me deu hemorroida. E pensa numa praga. Dói. Hemorroida, dói. Comecei a minha luta na fé para derrubar aquela hemorroida. Eu já tinha vencido a hemorroida antes. Já tinha vencido. Vocês ficam constrangidos, mas muitos de vocês já tiveram, né? Mas tenho que usar o que eu tenho na mão, né? Tenho que usar o que eu tenho na mão, então vamos lá. E aí eu comecei a orar sobre aquilo, aquela dor terrível. Meu Deus do céu. Em nome de Jesus você vai embora, você vai embora, você vai embora. Quando eu venci, depois de alguns dias, não foi na hora, orando, porque eu lembrei o seguinte, em Isaías 28, em Deuteronômio 28, a Bíblia chama aquilo de maldição da lei, chama a hemorroida de maldição da lei. E se é maldição da lei, dá risada, né?
É com você? Se é maldição da lei, eu fui livre da maldição da lei. Agora, veja, porque eu pensei antes de falar sobre isso, eu sabia que vocês iam dar risada de mim e toda aquela história, mas eu pensei, eu tenho que falar, porque afinal de contas, né, eu não vou mentir, eu tenho que contar uma história real, para dar exemplo para vocês. É maldição. Às vezes chega algumas coisas na nossa vida e a gente simplesmente aceita como se fosse a vontade de Deus. O fato daquela hemorroida ter vindo, não significa que era a vontade de Deus para mim. Você entendeu isso? Eu olhei para ela, me lembrei, ela teve câncer. Câncer mata. Mas ela matou o câncer. Venceu. Na hora foi assustador, não é? E agora? Acho que você já se imaginou morrendo, depois pensou, não, preciso voltar minha mente para a coisa certa. Não é assim que acontece? Câncer, não é brincadeira. Ela teve câncer. E ela venceu na fé. E a Viviane conta que elas iam lá para ela fazer a quimioterapia e estavam as pessoas morrendo lá, com cara de morto mesmo. E a Érica, do jeito que ela é alegre, feliz, risonha, ela entrava e saía, fazendo quimioterapia, entrava e saía com a mesma alegria que ela tem sempre. Sabe o que fez a diferença na vida dela? A cabeça dela. As pessoas estavam se entregando lá, morrendo já, antes de morrer estava morrendo. Mas quando você tem a palavra certa, gente, a palavra certa vai te libertar. Então, assim, quando você escuta, eu estou falando isso para vocês, é importante. Pode ser que você seja atacado nessa terra com alguma doença. O que você não pode é aceitar a doença, aceitar a enfermidade, como se fosse uma vontade de Deus e agora acabou, não tem mais jeito. Porque, afinal de contas, Deus deixou isso vir. Deus deixou ela pegar aquele câncer? Não, nós estamos na terra sujeito a essas coisas. Sujeito. Então ela pegou. E ela pode testificar de que não tem mais aquilo. Aí eu estava com aquela hemorroide orando, em nome de Jesus você vai sair. Eu gravei lives, sentindo dores, pregando fé e sentindo dores. Porque a palavra de Deus diz diante daquela câmera ali, lá na casa do Felipe, porque a palavra de Deus diz, e aquela dor aqui terrível. Dor, você não sabe o que é dor. E não tenha medo, e essa praga não vai destruir você. E aqui estava assim. E essa praga está tentando me destruir. Dor. Mas eu estava crendo, firme na fé. Você vai embora, praga. Você vai embora. Imagina, todo mundo que eu encontrasse, não está bom as coisas não. Tudo bem, pastor? Não está muito não. Por quê? Hemorroida. Está ruim, né, pastor? Tá. Aí ia pensar, se está ruim para você, imagina. Em nome de Jesus você vai embora. E foi. Beleza, venci. Uau, venci a hemorroida. Estourou do outro lado. Estava feliz comemorando já, sozinho comemorando, né? Você não compartilha muito com as pessoas. Você compartilha consigo mesmo. Oh, aleluia, venci. Pum, estourou do outro lado. Aí, só que dessa vez a minha fé, porque a nossa fé é assim, gente. Quando a gente vence um obstáculo, a nossa fé cresce diante do obstáculo. E aconteceu isso comigo. Aí o que aconteceu? Eu estava corajoso, que eu acabei de vencer. Por exemplo, imagina que eu venci em 5 dias aquela. A outra que estourou, eu falei, agora você vai embora do mesmo jeito que a outra foi, porque você é uma maldição da lei, eu não te aceito em nome de Jesus. Pum, acabou. Não lutei mais. Venci. Não lutei. Sabe, meu irmão e minha irmã, esses dias trabalhando com eles aqui, todos os dias a gente tem vindo aqui. Eu venho cedo, eu venho tarde, eu venho à noite, eu saio de madrugada, todos os dias. E eu estava sentindo, comecei a sentir dor. Mais uma, né? Vou ter que falar. Era dor nos testículos. Estava sentindo dor. Até o Júnior, falei, ô Júnior, vamos ali comigo pegar o carpete, que esse carpete é um rolo grande que estava ali. Eu falei, porque afinal de contas eu não posso pegar muito peso que... Vamos ali comigo. Só que eu falei assim, na minha cabeça já veio, mano, e se isso for aquilo, outro? Isso... Você sabe, o diabo e a nossa cabeça tentam falar um monte de coisa para nós.
Só que eu disse, em nome de Jesus Cristo, eu te recuso a ficar no meu corpo. Amém. Eu te recuso, não, eu me recuso, né? Como eu te recuso? Eu me recuso, eu me recuso a te aceitar no meu corpo. Em nome de Jesus. E sabe, foi embora para o lugar da onde veio. Agora, pensa comigo uma coisa, o que acontece com a gente, às vezes, com alguns de nós, é que aquilo vem, aí você começa a pensar sobre aquilo, aí você começa a aceitar aquilo, aí você pensa, veio porque, sei lá, eu acho que eu respondi mais alto lá para o meu pai, eu respondi minha mãe, eu acho que eu falei mais alto com o meu marido, assim, enfim, a gente começa a se acusar, o diabo acusa também, você realmente fez isso, então você merece e tal. E aí você começa a aceitar essas coisas. E essas coisas vão te destruindo dia após dia. Quando você vê, você não consegue mais lutar contra aquilo. Então, você vê o sinal de algum mal, alguma doença, não vai chorar para alguém. Não vai contar para alguém. Tudo bem contar, mas não vai contar no sentido de querer que alguém tenha dó de você. Oh, que dor terrível, cara. Que dor terrível, porque muitas vezes o que nós temos é autocomiseração e queremos que alguém tenha dó de nós. E o fato da gente querer que alguém tenha dó de nós faz com que a gente aceite muitas coisas que não deveria aceitar. Aí depois você tenta lutar contra aquilo já está te matando. E aí depois, porque Deus não livrou aquela pessoa. Deus não livrou, então Deus não cura não. Não é assim não. Você precisa se recusar a aceitar essas coisas na sua vida. Mas para isso você precisa saber o seguinte: não é por causa do seu merecimento que aquilo tem que ir embora, é porque alguém já fez o trabalho muito antes por você. E quando ele fez o trabalho por mim e por você, ele não perguntou se a gente merecia, ele fez porque ele amou a gente e pronto. Ele amou a gente, e isso no que diz respeito a doenças, mas é no que diz respeito a qualquer coisa, gente. Próximo versículo. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro, a sua verdade é paves e escudo. O que está dizendo? Esses versículos ele fala que ele vai proteger a gente, mas isso só funciona se você acreditar nisso. Não é automático. Então o que tem que fazer? Você tem que fazer como um advogado. Como é isso? A lei diz isso, então eu quero o meu direito. Qual é o meu direito? A Bíblia diz, ele vai me cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas eu vou estar seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Próximo versículo. Não te assustará com o terror. Volta o versículo, volta, por favor, Ingrid. A sua verdade é escudo. Aqui é escudo e broquel, tem uma outra tradução que diz. O que diz? O que está querendo dizer? A verdade dele é a proteção que a gente tem. O que isso significa? Você precisa pegar a verdade dele, e a verdade vai ser escudo. Mas se você não conhecer a verdade, ela não vai ser escudo para você. Agora veja comigo uma coisa. O Verbo da Vida, ele tem um versículo tema. E inclusive está ali na porta. Aquele versículo não está ali para homenagem ao Jair Bolsonaro não, tá? Porque às vezes as pessoas podem achar que não, ele gosta do Bolsonaro, então colocou o versículo. Na verdade, quando esse ministério, o Verbo da Vida, foi fundado, o Buddy Wright colocou aquele versículo desde o início. E ele diz, João 8:32. O que diz João 8:32? E conheceis, vocês sabem, né? Fala aí então, vai, vamos lá, 1, 2, 3 e... Esse é o versículo tema ou lema dessa igreja. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora veja o 31, é um versículo anterior. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e
Por isso que tem o e no versículo seguinte. E é uma conjunção que liga uma coisa na outra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos pensar sobre os dois versículos juntos agora. Ele diz assim, volta lá, vamos lá. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós estiverdes em mim, quem está nele aí? Amém. Ok. E as minhas palavras estiverem em vós, como a palavra dele vai estar em você? Como? Você tem que ficar com ela. Quando essas coisas vêm contra nós, a gente repete, cita, fala. Você se assegura na verdade. A verdade é o seu escudo. Gente, é a verdade que é o teu escudo. Ela vai te proteger, mas você precisa ter o escudo. Você precisa conhecer o que está escrito. Então diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecer a verdade que traz libertação. Então nós temos uma parte a fazer em tudo isso. Nós temos uma parte, é conhecer. É por isso que no momento da pregação, preste atenção. Esses versículos, eles batem no seu coração aí. E na hora da tribulação, ele tem que saltar da sua boca. Epa! Para aí. Foi o que eu fiz. Em nome de Jesus, você não tem o direito de ficar no meu corpo. Amém. Aleluia. Vamos voltar no Salmo 91 para nós continuar trabalhando ele. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 91. Eu acho que eu estava no... Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo, paves e broquel. Não te assustará do terror noturno, e nem da seta que voa de dia. Não te assustará com o terror noturno. Gente, tem gente que não está conseguindo dormir de noite, com preocupação. Se você pega um versículo desse e toma o seu cafezinho, por assim dizer, antes de dormir, você olha para ele e cita, aqui diz, nesse texto, que eu não vou ficar assustado com o terror da noite. Então, eu quero dizer o seguinte, essa noite vai ser a melhor noite de sono que eu já tive na minha vida, e ponto final. Fecha a Bíblia e vá dormir. Chega de tomar remédio para dormir. Você não é escravo de remédio nenhum. Você não precisa disso. Não precisa se escravizar. Não precisa. Não aceite esse negócio. Não, mas eu tenho que tomar. Porque afinal de contas, você não precisa. Você precisa tomar esse remédio. Esse remédio. Não te assustarás com o pavor noturno, nem da seta que voe de dia. Próximo. Nem da peste que se propaga. Essas coisas vêm contra nós, gente, porque a gente aceita. E entra ano, sai ano, a gente vai aceitando. E vai aceitando. Não, é normal, afinal de contas, né? É assim. A vida é assim. E a gente vai aceitando. Mas não pode nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Próximo. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você percebe que você não pode ser atingido? Se você for atingido, você pode reclamar. Opa, estou sendo atingido. Está escrito que eu não posso ser. Se você for atingido, você pode reclamar o seu direito de não ser atingido. Pode reclamar. Estou sendo atingido, não é para ser. O que te garante isso? A palavra. Não é sobre mim, é sobre a palavra. E a palavra diz isso. Próximo. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Próximo. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio.
Fizeste do Altíssimo a tua morada. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. E é o seu refúgio. E é o meu, e é o seu. E é o meu, e é o seu. Sabe como que chama? Qual que é o título desse salmo? É proteção. Proteção para você. E o próximo diz: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua casa. Em épocas de pandemia é muito bom lembrar o que a Bíblia diz. Pastor, mas e se chegar na minha casa? Se chegar na sua casa como chegou na minha, tem que ir embora do mesmo jeito que chegou. Porque, deixa eu te contar isso. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro, ele só vai entrar se for convidado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso quem diz é Jesus, certo? O Espírito Santo, certo? Agora, o diabo não é assim. O diabo não é assim. Ele vai entrar convidado ou não convidado. A questão é, você vai permitir ou não? A questão é se você vai liberar para ele entrar ou não. Agora, quando ele mete o focinho, você diz para ele: ó, você não é convidado aqui não, retira-te daqui. Como eu fiz, como a Viviane fez, como a Érica fez, como você deve estar fazendo também. Não, aqui não, aqui na minha casa não. Porque a gente olha para a enfermidade e fala: é assim mesmo na terra, né? É assim que acontece na terra, né? A enfermidade acontece com todo mundo, com os filhos de Deus, não. Nós temos o direito. Quando alguém pagou o preço por nós, por nossos pecados, e levou sobre si as nossas doenças, então acabou. Está feito. Não se paga uma dívida duas vezes. Próximo diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Vocês sabiam que os anjos, cada um de nós temos pelo menos um anjo trabalhando por nós. E fica com a gente desde quando nós nascemos até hoje. E até o final da nossa vida. Cada um tem pelo menos um. Se for necessário mais anjos, Deus manda mais anjos. Mas cada um de nós tem aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito, para que te guardem. Agora deixa eu te contar uma coisa. Em Apocalipse diz que um anjo pegou o diabo, prendeu o diabo, amarrou ele e lançou nas profundezas, sei lá de onde. Um anjo. Eu estou falando do diabo chefe. Então pensa esses espíritos malignos que andam por aí tentando atrapalhar a nossa vida, o que eles não fazem? O próximo diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Vou passar mais rápido agora. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Eu quero falar um pouquinho só sobre isso daí. Porque a mim se apegou com amor. Uma coisa é o Senhor amar você e Ele te ama, ok? Outra coisa é quando você ama o Senhor. Deixa eu falar isso melhor. Sobre amar o Senhor, não é? Deixa eu dizer isso para você. Todos nós temos direitos iguais diante de Deus. Mas aqui diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui está querendo dizer que existe algo a mais para quem se apega ao Senhor com amor. Existe um up, por assim dizer. E eu vou ler mais para você entender. Próximo.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Livrar é uma coisa, gente. Glorificar já é outra coisa. Exaltar. Exaltar. E o próximo diz: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O que quer dizer esse último versículo? Eu vou completar a vida dele com uma vida longa. Amém. Isso é promessa. Amém, amém. É por isso que você me ouve pregar que você não precisa morrer cedo. Isso. Quando eu falo isso, eu estou me baseando no que a Bíblia diz. O pastor fica falando que não vai morrer cedo. Aonde ele tirou isso? Ele disse: saciá-lo-ei com longevidade. Amém. E ainda vou lhe mostrar a minha salvação. Glória a Deus. Então, seja o que for que vier contra mim, não vai me parar. Isso aí. Eu não aceito. Eu tenho os meus direitos, eu vou desfrutar deles. Ele vai me saciar. É quando eu estiver satisfeito, irmão. É quando eu estiver assim, satisfeito de estar vivendo aqui nessa terra. Agora eu quero igual a minha avó. A minha avó estava cansada de viver. Ela estava com mais de 80 anos, estava cansada. Ela não queria mais ficar aqui. Ela não queria. É assim que é para ser. Você, estou cansado de ficar por aqui. Senhor, me leva, vai. Aleluia. Ela tinha mais de 80. Ia fazer, né? Faltava 2 meses para fazer 90. Faltava 2 meses para minha avó fazer 90 anos. E ela falava todo ano: esse ano eu não passo. Eu não quero passar desse ano, eu não aguento mais ficar aqui. Esse ano eu não passo. Ela não queria mais viver. Já viveu tudo que tinha que viver. Não é para a gente morrer jovem. É para a gente morrer assim quando a gente... Sabe, Deus, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora me leva para casa. Me leva para casa, eu não quero mais ficar aqui não. Sobe lá, banda. Nós vamos cear agora. Aleluia. Nós vamos cear. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que eu falei o nome aí no decorrer da pregação, pois vocês acertam comigo, viu? Porque, afinal de contas, não é? Brincadeira. Brincadeira, viu? Aleluia. Vocês estão animados? Às vezes é momento só de ensino, né? A gente só ensina, mas essas palavras... elas vão salvar a gente naqueles momentos que precisa. Você vai lembrar. Sabe aquele culto que parecia que não ia dar nada? Aquela palavra cravou dentro de mim de tal forma que quando a doença vem, o diabo vem, eu falo: diabo, então, eu ouvi dizer que Martinho Lutero e Smith Wigglesworth, os dois, eles estavam dormindo na cama, no quarto deles, e por acaso eles acordaram, um barulho ali no quarto, eles acordaram, ambos, eu escutei a história que os dois fizeram isso, e quando eles acordaram, eles viram que o diabo estava ali no pé da cama, eles: é você, diabo. Viraram para o lado e continuaram dormindo. É você. E foram dormir. E tem gente com: eu te amo. O diabo é só ele é só o diabo. E o fim dele está próximo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar, vamos cantar uma música? Vamos cantar. Fica de pé para a gente cantar. Aleluia. Yeah. Olho para a cruz eu vou.
vai participar. Sua obra vou cantar. O Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é teu amor, me redimiu e me mostrou quão pronto é fiel. Impressionante é o seu amor. Oh, que amor é esse? Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Vai, vai! Enquanto os diáconos estão vindo, canta, canta! Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh,
senta aí. Glória a Jesus. Os diáconos vão passar aí, tá? Pode continuar cantando que os diáconos vão passar ali. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E enquanto isso vocês vão abrindo a Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando nós fazemos isso, nós anunciamos a morte dele até que ele venha, porque ele já ressuscitou. Gente, deixa eu dizer algo para vocês de maneira simples. Não vamos deixar ser inútil o sacrifício de Jesus por nós, não. Sabe, aquele filme do Mel Gibson, né, que ainda não era a realidade do que realmente aconteceu, mas mostrou para nós todos como pode ter sido. E no filme a gente já fica, né, sabe, olha para aquilo e fala: meu Deus, foi isso que ele passou? Sim, ele passou, mas ele não precisava passar. Só que ele escolheu por si mesmo passar por aquilo. Por quê? Porque aquele era o nosso castigo, o meu e o seu. Ele sofreu o nosso castigo, mas ele não sofreu à toa, ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer. E uma vez tendo ele sofrido, a gente não tem que aceitar, gente, qualquer coisa que o diabo impõe para nós. Não tem que aceitar. Ele morreu, ele derramou o sangue, o corpo dele foi moído. Para quê? Ele estava no céu, ele não precisava ter vindo à terra. Agora, ele veio para pagar a nossa dívida. E como eu disse já hoje, não se paga uma dívida duas vezes. E isso no que diz respeito a tudo. Sabe, quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, e aquilo passou para todos os homens que nasceram da descendência deles, quando eles pecaram, o que aconteceu foi a morte física e espiritual, a miséria, as doenças, tudo aquilo, porque a lei descreve o que foi a maldição, o que aconteceu quando eles pecaram, e aí o homem teria que pagar todo aquele castigo. Então, em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 28, descreve as maldições da lei. E nas maldições da lei, a partir do versículo 15, nas maldições da lei estão todo tipo de doença, de miséria, todo tipo de sofrimento. Agora, se ele pagou, significa que toda aquela doença, castigo, miséria, não precisa mais ser pago. E se não precisa mais ser pago, cabe a nós descobrir o que nós temos de direito, uma vez que ele já pagou. E o que nós temos de direito? É só a gente pensar um pouquinho. Quando Deus criou o jardim, lá tinha tudo que era bom. E se lá tinha tudo que era bom e era do homem, o homem foi expulso do jardim depois daquilo, Jesus retomou, conquistou todo o direito de desfrutar de vida, desfrutar de saúde e desfrutar de prosperidade. Tem muita gente que fica bravo
Quando as igrejas começam a pregar prosperidade. Prosperidade é um direito nosso, gente. Todo mundo gosta, é incrível que todo mundo gosta de coisa boa. Todo mundo, sem exceção. Até os críticos da mensagem da prosperidade gostam de coisa boa. E aliás, muitos deles trabalham até o sangue para poder ver se consegue alguma coisa. Você sabia que a gente, todo mundo tem que trabalhar, tem uma coisa ou outra, trabalhar de um jeito ou de outro. Mas o sustento nosso tem que vir de Deus. E Deuteronômio 8:18 diz que Ele nos dá capacidade para adquirir riqueza. O que significa que Ele coloca em nós uma facilidade, Ele coloca em nós uma unção, uma graça, que vai fazer a gente adquirir riqueza. Então a gente não vai ficar suando para adquirir riqueza. É direito nosso. O que é direito nosso, a gente não precisa se desgastar para ter. A gente precisa só aceitar. É mais ou menos assim. É isso que a Bíblia diz? É. É esse direito que eu tenho? É. Então eu quero. Eu quero. Aí você se olha para as suas... Porque assim, as circunstâncias naturais, elas não são a verdade. Elas podem ser fatos, mas não verdade. O que é verdade? É o que a Bíblia diz. Então assim, pensa que isso aqui é as suas circunstâncias. São fatos. E não tem como negar os fatos. Pensa que isso aqui é a palavra de Deus. Eles se contradizem. Eles são opostos. Porque os fatos às vezes dizem que você é um desempregado. A palavra diz que Ele já abriu a porta para você. Os fatos às vezes dizem que você tem falta. A Bíblia, que é a verdade, diz que você tem todas as coisas. Tudo é vosso. Então assim, você compara e confronta os fatos com a verdade, você vê que eles são opostos. Agora você decide com quem ficar. Você vai ficar com os fatos ou você vai ficar com a verdade? Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos os 5 sentidos, não é? Todo mundo sabe os 5 sentidos. Vamos lá? Qual que é? Vamos lá de novo. Tato. Eu ia falar fato. Temos o fato. Não, vamos lá. Tato, olfato, paladar, visão. Certo. Esses são os sentidos naturais, certo? Agora, nós somos seres espirituais. Nós, certo? Esses sentidos naturais, eles são dados para nos ajudar a viver na terra, ok? Para nos ajudar a viver na terra. Não tem como viver na terra sem o corpo físico e esses componentes. Não tem como. Só que, quando o homem caiu, os valores inverteram e o homem passou a ser dirigido pelos 5 sentidos. Mas, na verdade, nós nunca fomos criados para ser dirigidos pelos 5 sentidos. Nós fomos criados para ser dirigidos pelo Espírito, o coração. Agora, veja, 5 sentidos não é para jogar fora, então eu não quero mais eles porque eles me atrapalham. Não, o problema não é esse. O problema é que o ser humano passou a ser dirigido pelos 5 sentidos. Na verdade, nós, o ser espiritual que está dentro de nós, deveria dominar, governar os 5 sentidos. Por exemplo, os fatos, você sabe deles por causa dos sentidos naturais, certo? Quando você aceita os fatos, você está sendo guiado pelos sentidos naturais. Você entendeu isso? Quando você aceita os fatos, os seus sentidos naturais estão comandando você. Então assim, se você está com falta de algo, são os seus sentidos naturais, porque na verdade você não tem falta de nada. Mas espera aí, pastor, agora me confundiu. Não é para confundir você. Você é um ser espiritual. Então quando você assume um lugar, porque tudo começa na nossa cabeça, gente. Quando você assume uma postura de alguém que é suprido, você passa a ser suprido. Quando você assume uma postura
de que você é próspero, e próspero eu não estou só dizendo de dinheiro, mas também, ok? Mas uma postura de que você é próspero, não é, mas eu não estou vendo prosperidade, pastor, não é sobre ver, esquece isso aqui, não é sobre ver, é sobre você ser. Você entendeu isso? Tipo assim, os sentidos naturais estão te dizendo assim, e amanhã você não vai ter dinheiro para mistura, os sentidos naturais. Só que a verdade diz que não vai faltar nada para você. Aleluia. E por quê, pastor? Porque o Senhor é o seu pastor. Quando você pega os fatos e a verdade, você percebe que eles não se entendem. Por quê? Porque esse é para governar esse. Não é para esse governar esse. Porque se esse governa esse, a gente vive escravizado. Se esse governa esse, você dá risada todos os dias. Os fatos estão dizendo que vai faltar, você está dando risada. Por quê? Você dá risada disso aqui, porque você diz para isso aqui, você não me comanda. Você não sabe da verdade. A verdade diz que eu sou suprido. Quando nós assumimos isso, as coisas começam a vir para o nosso caminho. Ouça. Os anjos, eles não são guiados por isso aqui. Os anjos, eles estão esperando você ser guiado por isso aqui. Então o que vai acontecer? Você já percebeu que as coisas não acontecem automaticamente, né? Não é porque a verdade diz isso que você vai viver automaticamente. Nem os fatos você não vive automaticamente. Você aceita os fatos primeiro e aí você vive os fatos. Você sabia que nenhuma coisa nem outra acontece automaticamente? Pastor, mas eu estou tendo falta. Não, você está tendo o que você aceitou primeiro. Você está tendo doença porque você aceitou primeiro. Os seus sentidos disseram para você: ei, você tem câncer. Aí você olhou e disse: é verdade. Diferentemente da Érica Correia, a verdade dizia uma coisa sobre ela. Os sentidos diziam: você tem câncer de mama. E ela olhou para aquilo e ele diz isso. Só que ela olhou para o lado de cá e falou assim: está diferente, eu acho que eu vou ficar com você. Aleluia. E o que ela teve no final? A verdade. Então é assim, gente, só para vocês entenderem. O que você vai aceitar é o que você vai ter. O que você aceitar é o que você vai ter. Deus já estabeleceu isso. Agora, Ele falou assim: eu tenho posto a vida e a morte diante de você. Escolhe a vida, por favor, para que você viva, você e os seus filhos. Você vê que Deus não obriga? Ele fala: eu tenho a vida e a morte. Não, na verdade existe a vida e a morte para você, tá? Escolhe a vida. Mas Ele não pode obrigar você a escolher a vida. Ele recomenda: por favor, escolhe a vida. E se você falar: mas eu não quero a vida, eu quero os fatos. Os fatos, eles se adequam à palavra quando você resolve aceitar a palavra. Ok? A palavra nunca vai se adequar aos fatos, mas os fatos, eles se adequam à palavra quando você começa a aceitar a palavra. Veja, você não vai ser próspero, você é. Veja, você não vai ter uma porta aberta, você já tem. Agora você tem que entrar nesse lugar espiritual e dizer: é meu e eu quero o que é meu. Eu já contei para vocês várias vezes, eu fiquei desempregado muitas vezes. Você sabia que nunca mais eu vou ficar desempregado? Aí talvez alguém podia dizer: mas pastor, se eles tirarem você daqui, ou se as pessoas pararem de vir aqui na igreja, nunca vai acontecer mais na minha vida falta nenhuma. E desde o dia que eu entendi, eu aceitei isso, eu só cresci e só. Por quê? Porque eu aceitei isso. Ok? Se você está tendo dificuldade para vender ou para os clientes chegar, você não olha para os fatos como se eles fossem a verdade. Você diz: eu sei que está assim, os fatos dizem isso, mas isso vai mudar pela palavra de Deus. Amém? Então, essa mesa,
Eu estou falando nesse momento sobre isso porque essa mesa ela fala sobre a ceia, que significa a morte, o derramar do sangue e o ressuscitar de Jesus. Para que tudo isso, se não for para a gente desfrutar do que Ele conquistou para nós? Ele conquistou para nós, entende? Então assim, o dinheiro está vindo para o seu caminho, aceita Ele. As bênçãos estão vindo para você, aceita elas. Amém? Os bons negócios, os bons empregos, as promoções, elas estão querendo vir para a sua vida. Porque até essas coisas reconhecem que você tem direito, porque você é filho. Só que uma vez que você não aceita elas, elas não vêm para você. O que significa? O que eu estou dizendo para você? Quando a gente caminha com uma consciência, você vê que não é mais luta. Aí eu vou lutar para ter fé, vou lutar para me ter as coisas, eu vou lutar. Você não luta mais. Você não, por exemplo, o Ricardo nasceu homem, ele não luta para ser homem. Ele é. A Érica nasceu mulher. Ela é. Eu vou fazer uma força? Não, não precisa fazer força. É a mesma coisa. Você não precisa fazer força para ser filho. Você não precisa fazer força para prosperar. Não, você só aceita. Pronto, eu aceitei. Pronto, aceitei. E os fatos? Eu não me importo com os fatos. Eu me importo com a verdade. Eu aceito as verdades em vez dos fatos. Amém? Vamos cear? Enquanto eles cantam ali, nós vamos... Já entregou, não é? Eu ia fazer tudo de novo. Mas nós vamos aqui então orar com o Tiago Mota pelo pão. Tá bom? Quer pegar o pão? Pequenininho? Bonitinho? Aleluia, glória a Deus. Levante seus pão. Pai, nós te louvamos. O teu corpo representado pelo pão, Senhor. Obrigado porque então se o seu corpo é representado por aquilo que nós vamos comer, então nós temos a mesma saúde que o Senhor tem. Amém, Senhor. Nós temos a mesma disposição, vigor, mesma, Senhor Deus, mentalidade. Obrigado, Senhor, porque desgraça alguma prosperará no nosso corpo, porque nós somos o teu corpo. Te louvamos, Pai, por isso. Obrigado porque doença nenhuma prosperará sobre o nosso corpo. Obrigado porque, Senhor, qualquer lugar que nós formos, aonde tiver doenças, elas ficarão curadas as pessoas, Senhor, porque o teu corpo, Pai, está ativo em nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Podemos comer todos juntos. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos orar com o Emerson aqui pelo vinho. Glória a Deus. Tetelestai, está consumadamente consumado. Aleluia. Naquele dia que ele derramou o sangue, ele disse isso: Tetelestai. Naquele momento você estava ficando livre, completamente livre, completamente livre. Ele te libertou totalmente, e você pode glorificar o nome dele por isso esta noite. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus, e naquele dia quando ele disse está consumado, nós estávamos ficando completamente livres do pecado, livres da maldição, livres da condenação. Nós estávamos sendo erguidos e levantados juntamente com Cristo para andar com Ele em novidade de vida. E nós estamos aqui esta noite para celebrar essa vitória que Ele conquistou e colocou em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vamos tomar todos juntos, vamos. Aleluia. Aleluia. Vai ficando de pé para a gente cantar juntos. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Vamos celebrar, vamos adorar. Pela
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz Aleluia. me chamou, Aleluia. gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Glória a Deus. levantado, seu amor. Eu tenho aqui um pedido de oração para a irmã Júlia. Ela é da Igreja Batista de Jardim Cachoeira, de onde o Tom era. E ela estava lutando por dias com dificuldade para respirar, mas ela foi entubada. Nós temos autoridade e nós podemos orar por ela. Ela é uma filha de Deus. E nós vamos todos juntos agora orar por ela. O nome dela é Júlia, ok? Ore você aí que eu vou orar aqui em nome de Jesus Cristo. Pai, ela tem o direito de saúde. Então nós queremos repreender toda doença, toda enfermidade sobre o corpo dela agora. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, essa dificuldade que ela está para respirar, eu repreendo agora. Eu não aceito esse fato na vida dela. E eu ordeno em nome de Jesus Cristo que ela seja tocada pelo poder de Deus. Que o anjo toque ela naquele lugar. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse mal, eu repreendo essa praga, eu repreendo isso em nome de Jesus Cristo. Toda essa enfermidade no corpo dela, batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Júlia, seja livre, seja curada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos acabando, mas deixa eu dizer para vocês. Lá atrás nós vamos ter maçã do amor a R$3, bolo de milho a R$3, caldo verde R$5, batata cubana no forno R$5, burritos 3, pudim 7, milho 5, paçoca 50 centavos, pé de moleque 30 e pamonha R$5. Passa na cantina lá, ok? Cumprimenta aí os seus irmãos. Deus abençoe e vão em paz e até a próxima vez. Você quer alguma coisa específica? Felipe Alejandro. Ericão. Conversa aí.